Hoje nós temos o nosso companheiro Gilmar Marques como palestrante. Eu passo ali o seu currículo. Doutor em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, da Universidade de Brasília, PPG-CDS. Mestre em Planejamento e Gestão Ambiental pela Universidade Católica de Brasília, graduado em Administração de Empresas pela SCAI, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialista em Contabilidade e Gerência pela SCAI UFU. Atualmente é coordenador de Tecnologia e de Inovação da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal desde 15 de dezembro de 2020. É professor no curso de Administração da UPS, Faculdades Integradas, e da Associação Internacional de Educação Continuada, AIEC. Tem experiência na área de Administração Geral, Planejamento e Gestão Estratégica, Modelo de Gestão, Administração da Produção, Materiais, Logística, Plano de Negócio, Modelagem e Simulação de Negócio e Estágio e TCC. É rotariano desde 2009. Esteve na presidência deste clube em 14, 15, 20, 21 e 21, 22. Neste ano, está como diretor da pasta da Fundação Rotária. E ele vai nos falar, para quem pensa que entende de Fundação Rotária, refaçam as suas ideias e depois nós vamos conversar sobre isso, porque ele vai nos falar sobre a Fundação Rotária Olha para Nós. Passo a palavra ao meu companheiro, amigo Gilmar Marques. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gilmar Marques, conforme a apresentação aí do companheiro Mota. Eu não vou repetir para a gente ganhar tempo aqui. O Chico deu uma missão aqui meio brava, mas ele já começou com uma afirmação, dizendo que a Fundação Rotária olha para nós. E eu pude perceber claramente, no próprio site, da Fundação Rotária, que a gente percebe isso claramente, ou seja, é uma instituição que logo na sua missão, ela já começa a dar essa compreensão para nós, visto que a missão é avançar na compreensão mundial, na boa vontade e na paz, por meio do aprimoramento da saúde, do apoio à educação e do alívio da pobreza. Ou seja, por aí a gente percebe que é uma instituição que está olhando para nós e para nós como um todo, ou seja, olhando para as pessoas no mundo todo, Ela olha para os indivíduos e comunidades, de várias maneiras, seja por meio do fomento, do financiamento a projetos, programas, que são desenvolvidos e realizados por clubes ao redor do mundo, então não é algo que está restrito a localidades, e aí eu vou fazer uma pergunta utilizando as mesmas palavras. Então, como a Fundação Rotária olha para nós? Bom, primeiro ela olha para nós por meio de um eixo onde ela avalia projetos, para garantir que esses projetos estejam alinhados, com as suas áreas, de foco e também com a sua missão. Muitas das vezes esses projetos estão alinhados com paz, saúde, água limpa, educação, e economia com foco, pensando no empreendedorismo social. Uma outra frente interessante também, que é a questão da oferta do subsídio, a oferta do fomento, ou muitas das vezes do financiamento, como diz aí, que pese a palavra financiamento ser usada de forma inadequada, porque financiamento prevê a devolução do recurso e algum ônus, Então, basicamente, é fomento mesmo. O fomento visa empreender projetos que vão, de alguma forma, beneficiar a sociedade como um todo, e projetos que sejam sustentáveis, que é algo também difícil, muitas das vezes, das pessoas compreenderem na hora de elaborar um projeto, pensando em como tornar aquela ação ali sustentável, Então, o fomento a esses projetos, principalmente projetos grandes, projetos que têm uma escala maior, podem receber, inclusive, um fomento ou financiamento de ordem global. Atua também na formação de líderes, por meio de um programa que o nosso clube tem atuado aí ao longo, desde antes de eu entrar no clube, eu já acompanhava esse trabalho do clube por meio do Chico, que é o programa de bolsas,
Esse programa de bolsas, ele é um programa global também, como todos os outros programas, mas algumas regiões do mundo dão mais enfoque, né, para ela. E este programa, ele atua na visão de promover, né, a paz, né, e a resolução de conflitos, né? E hoje, mais focada até em evitar, né, que aconteça esses conflitos. Uma outra frente também é o fomento, né, a atividades colaborativas, né, ou seja, encorajando rotarianos, né, parceiros no mundo todo a implementar ações que possa, de uma forma ou de outra, ter um grande impacto, ou seja, visando maximizar o impacto das ações e minimizar aí os possíveis, né, problemas decorrentes que são atacados já por essa ação, né? Uma outra pergunta interessante, né, o que fazer pela Fundação Rotária? Todo ano, o nosso clube, a gente faz aquela ação, né, de você começa juntando $1, faz $10, faz a doação, né, pode doar $100, pode doar $1.000, nós temos aí companheiros fazendo isso, ou seja, então nós temos diferentes formas de contribuir, não podemos ficar restrito pensando que uma contribuição para a Fundação Rotária tem necessariamente que ser um grande aporte. Não, a contribuição pode ser pequena, porque as muitas contribuições pequenas vão somando e torna aí um aporte considerável. Então, as formas podem ser a contribuição financeira, a participação em projetos, né, a divulgação e sensibilização, né, por ações que envolva a Fundação Rotária e o benefício da sociedade como um todo, né, o voluntariado, a formação e educação em diferentes níveis, né? Então, por aí, nós percebemos as diferentes formas que nós temos de apoiar a Fundação Rotária para que a Fundação Rotária possa apoiar projetos, possa reverter esse benefício aí para a sociedade em geral. Bom, mas como então a Fundação Rotária atua? Nós temos vamos dizer o seguinte, uma área que atua, né, uma frente, né, não seria uma área, uma frente que atua em todo o mundo, que busca fazer a arrecadação, e isso é contabilizado na Fundação Rotária como a entrada desses recursos, seja ela por meio de doações individuais, de clubes, né, casos, né, de legados e até mesmo testamentos, onde as pessoas que têm essa intenção fazem, né, testamento, deixando aí patrimônio ou até mesmo dinheiro para a fundação, a realização de eventos, né, de arrecadação de fundos, né, e as parcerias e subsídios, né, parcerias que envolvem, por exemplo, grandes doadores de médio porte, doadores menores, doadores que procuram o Rotary pela capacidade de fazer, né, as ações na ponta, e a partir daí são grandes investidores, inclusive coloca mais recursos do que o próprio Rotary num determinado programa, como é o caso do PoliPlus, que tem um longo histórico, né? E a distribuição desses recursos, ela é feita por meio dos subsídios globais, né? Subsídios distritais, programas específicos, né? E a gestão e a administração, que eu quero ali mais à frente ressaltar um pouquinho, porque isso é um dos pontos talvez mais importante, né, que um grande doador olha para uma ONG, olha para uma instituição como o Rotary como um possível parceiro, né? E já entrando nesse assunto, eu mostro aí para vocês que a Fundação Rotária, ela é procurada, por exemplo, por um Bill Gates, não é pelo histórico, às vezes, familiar, de ter alguém que participou do Rotary em algum momento, porque viu a marca do Rotary em algum local, porque viu alguma ação do Rotary. Claro que tudo isso contribui, mas a decisão de um grande doador, ela vem exatamente por meio desses números aí. Uma instituição que destina aproximadamente, né, entre aí 92% a 96% do que recebe, ou seja, de cada $100 que eu recebo, que a Fundação recebe, ela coloca de 92 a 96 dólares em projetos. Isso é caso raríssimo, ou seja, porque se vocês forem ver um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar ali a média que normalmente essas instituições, né, têm aí o chamado overhead, né, que é esse gasto que a instituição tem para executar os projetos, né?
ou seja, a Fundação Rotária gasta entre 4% e 8% do recurso arrecadado para fazer essa gestão. Isso mostra o quanto a Fundação Rotária é eficiente, quanto os rotarianos são capazes de fazer ações na ponta de grande impacto e gastando pouco, né? É claro que a gente sabe que existe um perfil aí dos rotarianos que contribui muito para isso, que é a questão das ações envolvendo voluntariados, né? Que reduz muito o custo, por exemplo, dessas operações, né? Outro ponto interessante que a gente tem que ressaltar é que a Fundação Rotária, frequentemente, né, ela recebe altas classificações, né, de organizações que fazem avaliação, né, desse tipo de organização, assim como nós temos, por exemplo, o JP Morgan, que calcula, por exemplo, o risco do país, né, que ninguém mais tem essa forma, somente o JP Morgan. Existem também instituições, auditorias, né, que fazem a avaliação dessas instituições. E a Fundação Rotária é sempre muito bem ranqueada, porque exatamente devido a essa grande eficiência no uso do recurso e também o grande impacto, né, que as suas ações geram. Um outro ponto que a gente deve destacar aqui, até para comparar, se nós temos, por exemplo, a média no mundo, isso aí eu extraí de uma fonte que acho que eu nem citei aqui, mas a fonte é um artigo científico que faz avaliação, que estudou as avaliações ONGs do norte, ONGs do sul, ou seja, do hemisfério norte, do hemisfério sul, e fazendo comparações. Aí eu tinha essa anotação e inseri ela aqui para vocês. A média mundial é que as ONGs gastam em torno de 25% do recurso que arrecada para custear suas operações, ou seja, eu pego $100 e devolvo em benefício para a sociedade 75, né? Só aí já dá uma diferença fantástica. Então, nós sabemos que se a média é 75, tem muita gente 50-50, ou seja, tem muita instituição pegando $100 e gastando 50 para suas operações, visto que a gente tem aqui a Fundação Rotária lá em cima, de 92 a 98, né? E isso é um dos pontos fortes, né, que ajuda a dar credibilidade nas ações da Fundação Rotária, na busca de parceria, e parcerias longevas, como a Fundação Rotária tem, o Rotary Internacional tem aí ao longo do tempo, com instituições de grande porte, né? Então, um dos pontos fortes da Fundação é a eficiência no uso dos recursos, né? O foco em manter sempre as ações pensando na sua missão, ou seja, para não desvirtuar aí o processo. E uma outra questão, e aí já pensando aqui, já em finalizando, para a gente cumprir o nosso horário, a Fundação Rotária, ela tem uma história longa, tá? Mas por quê? Sempre preocupado em manter as suas ações, cuidando de áreas de enfoque que possa provocar grande impacto na sociedade, uma preocupação com transparência e prestação de contas, muito antes aí do nosso modismo hoje aí de compliance, que eu sempre falo que compliance é uma estratégia boa, porém ela nasce e morre de acordo com o tamanho dos escândalos que vão acontecendo, né? Por volta do final dos anos 90, nós tivemos um grande escândalo, aí veio compliance, aí seguiu um tempo, morreu, ninguém mais ouvia falar em compliance. Depois surgiram escândalos aqui, escândalos nos Estados Unidos, escândalos na Europa, aí volta de novo compliance, né? Então, eu acho melhor usar transparência mesmo, prestação de contas, que essa não morre. E o segundo ponto, que é essa questão do impacto das ações, impacto dos projetos, que é algo que é muito forte no processo de avaliação, né? E a eficiência do uso do recurso, que nós já falamos aqui, o reconhecimento internacional, até por atuar praticamente em todos os países do mundo, nas regiões que têm os maiores problemas, né, de convivência mesmo, de uma instituição com as características do Rotary, com a cultura local, e o Rotary consegue atuar, né? Governança sólida, que isso casa com o primeiro item lá, que é a questão da transparência e prestação de contas. Se você não tiver governança, você não tem uma transparência confiável e não tem prestação de contas confiável. Foco na sustentabilidade, e aí pensando na sustentabilidade, conceitualmente falando, pensando, né, na questão do meio ambiente, na questão do mercado, né, e nas questões sociais, né? E
Por último, a questão da ação permanente por meio da redução de conflitos e promoção da paz, que essa eu acredito, em que pese eu não conhecer toda a história do Rotary, assim, ano a ano, mas eu acredito que ela está alinhada lá com o nascimento do Rotary, a época, né, que viveu aí depois do primeiro meio século seguinte, passando por duas grandes guerras, né? Eu acho que essa experiência trouxe, isso aí deveria ser uma área de enfoque permanente e é onde a gente tem aí o programa de bolsas, que o Chico atua fortemente há muitos anos, né? E que eu acredito que seja um dos programas de maior impacto, em que pese muitas das vezes ele não aparecer. Por quê? Porque não é um programa que tem tanto dinheiro como tem, por exemplo, outras áreas, mas ele tem um poder de multiplicação e de impacto muito grande, né? Bom, eu acredito, Chico, esse aí eu peguei no site da Fundação, no site do Rotary, né? Tem ali em grandes números, dá para vocês depois acessarem lá e dar uma olhadinha, né? Então, a gente tem ali os subsídios distritais, né? Os valores aqui de 2022, 2023, subsídios para assistência, né? E casos de desastres, né? Que, inclusive, eu acho que vale um alerta, nós temos que começar a pensar nisso aí, porque isso é cada vez mais crescente, como é que nós vamos agir. Subsídios globais, né, que nós temos já algumas tentativas de fazer projetos no nosso distrito, e a coisa vai, de repente não fecha, né, Chico? Nós precisamos de trabalhar isso, né, melhor, porque a gente sabe que tem clubes no mundo que são doadores e que podem nos ajudar, né, no desenvolvimento de projetos e estratégias. Bom, eu finalizo por aqui, agradeço por vocês as oportunidades. Não teremos pergunta, né, companheiro Mota? Até porque quem ia responder a pergunta ia escolher aqui o Chico, o Luiz Gustavo, o Demetrios, que está aí, o Nilton Amaral. Eles queriam responder por mim, mas aí nós optamos por cancelar. Obrigado aí pela sua palestra, o companheiro Gilmar.